Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não usei muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes os homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos nós gostaríamos de rezar, né? Rezar bem, ter uma vida íntima com Deus, né? Por isso, os discípulos perguntaram ao Senhor e pediram a Ele: nos ensina a rezar. E Jesus vai colocar todo um contexto para que a pessoa tenha essa intimidade com Deus. E ele, lógico que a leitura de ontem está incluída na de hoje, né? A de hoje está inclusa também na de ontem, que é um contexto só. E aí Jesus começa a falar como as pessoas vão criar essa intimidade com Deus. Como que eu vou criar intimidade com Deus? Então ele começa a dissertar para que eu, né, você, cada um de nós, queremos ter esta graça de rezar, aprender a rezar, ter esta riqueza no nosso coração. Ele diz: olha, tem alguns pontos que é importante na nossa vida. E ontem ele deu alguns pontos que eram importantes para que eu crie intimidade na oração. Primeiro, ele mostrava que eu tenho que viver a graça de ser um homem justo diante de Deus. Se eu sou justo com Deus, se eu sou justo comigo, eu serei justo com os meus irmãos. Então, eu serei um homem agradecido a Deus, porque Deus me fez a sua imagem e me dá tudo o que é necessário. Então, eu sou um homem justo. Um homem justo, ele agradece a cada dia as oportunidades que ele tem. Então, ele sente feliz, sente-se realizado, porque a justiça de Deus me dá esta serenidade para a minha alma. Depois ele vai falar de também que se o homem é justo, também ele é um homem que vai vivendo as riquezas da sua vida, ele vai ser um homem caritativo, que usa da caridade, que usa da esmola. Aquilo que está sobrando na sua vida, ele vai dar para os outros. Então, ele é um homem que agradece por tudo que tem e distribui o que está sobrando. E aí isso vai ajudar ele a criar essa intimidade na vida, de perceber aquilo que não lhe é mais a paz, mas que ele pode doar e que pode ajudar o irmão. Então, ele também não pensa mais só em si, que a justiça de Deus, um homem que tem essa intimidade, ele quer que o outro também que está ao seu lado seja feliz. Então, ele agradece a oportunidade que ele tem a cada dia de poder ajudar as pessoas. Então, a caridade, a esmola, né? Essa preocupação em querer que o outro viva bem perto dele, né? Então, aí está a riqueza, para que assim ele possa viver. É um homem que também jejua, que falava a oração de ontem. O jejum é aquele que ele faz abstinência daquilo que pode entrar no seu coração e corromper a sua alma, corromper a sua vida.
Então, as coisas do mundo, o jejum, ele me dá a graça de evitar ser dominado pela minha boca. Então, ele tem esta força interior do seu íntimo, a força do Espírito de Deus, que faz com que ele não seja escravo de nada. Então, ele tem sempre uma alma agradecida, porque ele não é escravo de nada, ele é livre. Por isso, ele tem esta graça de poder entrar na intimidade e participar das coisas de Deus com alegria, né? E aí vai falar desta graça, aí ele vai rezar. É um homem de oração por isso, porque ele tem esses 3 pilares, 4 pilares na sua vida, que vai mantê-lo de pé diante de toda circunstância. Porque esta é a graça que ele nos dá, porque a oração de cada um de nós, ela tem como a riqueza de falar com Deus. Eu falo com aquele que eu amo. Eu crio intimidade, porque para mim criar intimidade com Deus, eu tenho que conversar com Ele. É falar com Ele. Não é repetir fórmulas prontas. Jesus não estava dando uma oração pronta para que nós a repetíssemos, tornasse uma repetição apenas. Não. Mas Ele nos deu como que Ele usava a sua vida para falar com Deus. O que Ele usava para conversar com Deus. Porque Ele subia as montanhas e sentava para conversar com o Pai. Via em Deus o Pai, daquele que Ele conhece, daquele que socorre, daquele que Ele pode confiar que tem o socorro certo. Ele se abre para falar com Deus, né? Abriu o coração para falar com Deus. Então, ele abriu o seu coração para todas as suas situações. Então, no entanto, o Pai Nosso tem 4 louvores a Deus e 3 pedidos. Então, o Pai Nosso tem 4 louvores. Ele louva a Deus em 4 intimidades, né? Por isso, quando nós vemos a oração, ele vai nos mostrando as 4 intimidades. Ele vai dizer, nós devemos rezar assim: Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, 4 louvores. Depois vai pedir o pão de cada dia, assim o perdão às pessoas, vai pedir para que não deixe cair em tentação, mas livra de todo o mal. Então, 4 coisas que mantém ele na intimidade de Deus. As suas necessidades na intimidade de Deus. E também ele vai nos mostrando esta riqueza para nós, né? Temos também, se eu não sei rezar direito, temos 150 salmos que nos ensinam a criar intimidade na oração. 150 salmos. Se eu não sei falar com Deus, temos 150 salmos para nos ajudar a criar essa intimidade, a olhar para Deus, né? A ver em Deus esta riqueza. Então, não é uma forma fechada, mas que ajuda a gente a criar o objetivo para conversar com Deus. Se eu não sei cantar, tem uns cânticos, né, que nos ajudam a criar intimidades para cantar a Deus. Se eu não tenho ainda, Senhor, mas me falta sabedoria para me rezar contigo. Então, tem um livro da sabedoria que também nos ajuda a criar sabedoria para conversar com Deus e criar sabedoria dentro de nós, para a gente poder espalhar as riquezas de Deus, essas virtudes dentro de nós, ao outro, né? Se eu preciso de palavras simples que vão sintetizar situações para a minha vida, tem os provérbios, que vai me ajudar a iluminar meu coração com os olhos de Deus, vendo as coisas que eu preciso ver na minha intimidade. Então, são riquezas que estão ali. Se eu quero saber como viver, como ser um homem de Deus, como ser igreja para o outro, tem o eclesiástico que vai nos ajudar a criar esta visão nova de Deus no meu coração. Então, nós temos 5 livros sapienciais que vão nos ajudar a criar intimidade na oração, a aprender a falar com Deus, a criar esta intimidade de filho de Deus, porque Deus nos fez a sua imagem, semelhança. Então, eu vou aprendendo a viver estas riquezas. Jesus está nos ensinando
a vivermos a nossa vida de oração. Porque se eu tenho os pilares de Deus em mim, toda esta riqueza vai prefigurar no meu coração. É o que os santos faziam. A cada pessoa cria intimidade na medida. Quantos santos, né, São João da Cruz, outros, né, que criavam intimidade, criavam fórmulas de aproximar-se de Deus, de criar a proximidade, criar intimidade com Deus. Essa é uma riqueza que Jesus está nos ensinando no dia de hoje. Para que eu, você, cada um de nós, quando nós criamos esta graça de intimidade com Deus, nós aprendemos a falar com Ele intimamente no nosso coração, a cada momento. E aí nós vamos ter muito mais oportunidade de agradecer e pedir para os outros do que para a gente, né? Parece que é interessante. À medida que você vai criando intimidade e oração com Deus, parece que você vai ficando tão próximo que você já não lembra mais de você. Você começa a lembrar dos outros, da necessidade dos outros, e às vezes até esquecemos de nós, porque a gente vai ficando sentindo tão justo diante de Deus, tão próximo, tão íntimo, que a gente vai já suplicando para a vida dos outros, muito mais para os outros do que para a gente, porque a gente já se sente cheio da graça. Pode ver que as orações de Jesus eram sempre para os outros. Pai, cuida deles. Olha, não os tire do mundo, mas cuida, não deixe que eles sejam seduzidos pelo mal. Então, Jesus vai muito mais rezar para os seus discípulos, para a situação dos outros, do que a si mesmo. Porque em Deus, quando nós criamos esta justiça, quando nós criamos esta intimidade com Ele, nós vemos toda a riqueza que a gente recebe a cada dia. Então, essa graça hoje que o Senhor está nos ensinando, que nós estamos vivendo hoje em São Luís Gonzaga, né? Como uma pessoa abandona tudo, como uma pessoa deixa tudo para servir a Deus, não quis se contentar com as riquezas para si, né? Porque quando a gente cria intimidade de vida, de oração, as coisas para nós parece que já está tudo completo, a gente tem tudo, né? A gente está próximo de tudo, parece que todas as coisas nos favorecem, tudo vem à nossa mão, e é interessante, né? Quando a gente reza, quando a gente pede, às vezes a gente está numa situação difícil, você faz uma pequena oração, por menor que seja, parece que a resposta vem imediata, né? Às vezes, quando eu estou dirigindo, às vezes você está meio perdido, fala, nossa, onde que eu tenho que ir, né? Às vezes eu faço uma oração tão simples, que fala, Senhor, abre para mim esta via. Daqui a pouco, parece que a via se abre, né? Pequena oração. E as graças parece que vêm na intimidade, porque você está ali confiando que Deus está guiando a sua vida, né? Então, essa riqueza que Deus vai mostrando para nós, que Jesus está mostrando hoje, que quando nós rezamos, nós já entramos na graça de Deus, porque nós não queremos mais ter raiva de ninguém. Nós não queremos carregar no nosso coração ódio de ninguém, nós queremos perdoar todos, assim como Deus nos perdoa, Deus nos acolhe, Deus nos trata como filho, nós também queremos fazer isso com os outros. Então, esta graça de que hoje o Senhor nos ensina a rezar. E se você quer aprender, se você quer viver essa experiência, é você que vai criar essa intimidade. É cada um de nós. Por mais que a minha mãe tentou me ensinar a rezar, por mais que ela quis que eu rezasse o terço com ela, eu achava uma oração dificílima para mim. Senta aqui, vamos rezar o terço. Eu queria morrer, né? Por quê? Porque eu não tinha intimidade. Não era o problema da minha mãe, não era o problema do meu pai, era o problema meu, que eu não tinha intimidade. Eu não sabia, não reconhecia Deus, né? Eu não sabia vê-lo, não sabia enxergar Ele nas coisas. Eu achava Ele muito mais punitivo, porque as pessoas nos ensinam um Deus punitivo do que um Deus justiceiro, do que um Deus compassivo conosco, né? Cheio de misericórdia. A gente olha muito mais um Deus que está lá no céu, olhando para nós às vezes, apontando os nossos defeitos, porque a gente vê muito mais acusações contra Deus do que Ele tratar a gente como um pai. Parece que o nosso Deus é um Deus que fica lá em cima, olhando os nossos defeitos.
as nossas fraquezas. E não é verdade. Jesus está ensinando, não é verdade isso. Ele está olhando, nos trata como pai. É interessante que quando a gente pega a carta de Tiago, diz, olha, Deus não fica lá no céu olhando para nós e vendo os nossos defeitos. A nossa própria concupiscência, os nossos pecados, nossas fraquezas e a miséria que nos acusam diante de Deus. Deus não enxerga o mal que está em mim. Me enxerga o Filho para o qual Ele me criou. Ele sabe que o pecado, a miséria e as fraquezas estão em mim porque eu fui seduzido por ela. Então Ele não está olhando o mal, Ele está querendo me livrar do mal. Essa é a vontade de Deus. Então, quando eu vejo assim, eu vou começar a ter um olhar novo da minha relação com Deus. Ele é um pai que olha para mim como um filho e que ama-me como um filho e que me trata como filho porque Ele só vê o bom que está em mim. Ele não me vê o pecador, mas na sua misericórdia Ele me acolhe. Então, essa graça que é a nossa oração. Cada dia que você chegar diante de Deus, saiba que Ele te recebe assim. Não importa as nossas fraquezas. Ele só quer que a gente não vive nelas. Põe a mão no seu coração. Talvez a gente ainda falta muito para aprender a rezar. Lógico que é uma graça sobrenatural para nós quando nós criamos essa intimidade. Pensamos em Espírito Santo hoje que há tantas riquezas perto de nós que nos ajudaria a viver essa intimidade com Deus. A cada instante que nós estamos caminhando diante das tribulações, nós podemos já, Senhor, me ilumina, me dê capacidade, me dá a graça de vencer cada situação do dia de hoje, que o Senhor vai iluminando cada coração, cada pessoa que ainda fica pensando que as orações precisam ser longas, orações difíceis, oração que precisa de muito esforço. Não, ela é aquela que brota da alma, que brota das nossas lágrimas, que brota dos nossos sofrimentos, que brota das nossas dores, que brota às vezes do nosso agradecimento, do nosso louvor, do nosso bem dizer a Deus, porque nós nos reconhecemos filho amado e que nós temos um Pai que cuida de nós, que está sempre disposto a olhar para nós com misericórdia e compaixão. Nós te pedimos esta graça hoje, Senhor, que a cada dia nós possamos, na nossa vida de oração, por mais simples que seja um momento de intimidade, de falar contigo, de entrar no seu coração, de participar a nossa vida na sua. E nós te agradecemos por esse dia de hoje. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.